Se o ano começou com previsões pessimistas na economia, ele agora se encerra melhor do que o esperado. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto do país cresça quase 3%. Mas em janeiro, o mercado estimava um crescimento de apenas 0,8%. A trajetória da inflação surpreendeu, nas palavras do presidente do Banco Central, e atingiu o menor patamar para o mês de novembro em 5 anos. Mas no acumulado de 12 meses, ela está abaixo do teto da meta do BC. E o que a gente vê é que a gente tem uma inflação caindo, o ano de 2023, o que parecia difícil de acreditar, que era que o Banco Central não ia ter que escrever uma carta. No fim do ano a gente está se aproximando de um quadro onde isso é uma possibilidade real hoje. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil anunciou, pela 4ª vez seguida, um corte da taxa básica de juros, 11,75% ao ano. O comitê reafirmou a importância do cumprimento das metas de equilíbrio das contas públicas e voltou a sinalizar que pode fazer novos cortes da mesma intensidade nas próximas reuniões. E nesta semana, depois de o Congresso aprovar a reforma tributária, a agência de classificação de risco Standard & Poor's subiu a nota de crédito do Brasil, o que na prática significa que o país se torna mais confiável aos olhos dos investidores externos. Boas notícias, especialmente para o ministro da Fazenda, que quer mais. Fernando Haddad afirmou que acredita que a agência estava esperando o desfecho das reformas para alterar a nota brasileira. E disse esperar que o Brasil alcance notas mais altas e volte ao grau de investimento. E outra coisa é que o Brasil tem que crescer acima da média mundial. No mínimo, a gente tem que crescer igual à média mundial. No entanto, há dificuldades que ainda não foram superadas e que podem atrapalhar os planos do ministro. A Standard & Poor's aponta o risco da dívida líquida crescer nos próximos anos e um alerta importante tanto para o mercado, para os investidores ficarem de olho, como também é um fator que pode fortalecer o ministro Haddad nessas discussões internas para contenção de gastos e para continuidade dessas reformas e da aprovação de matérias que elevam a arrecadação. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ano de Haddad na economia. Um episódio para entender a trajetória do ministro da Fazenda em 2023, o significado da elevação da nota do país e as perspectivas para 2024. Neste episódio, eu converso com Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva na TV Cultura, colunista do jornal o Globo e comentarista da Rádio CBN. E com o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES. Quinta-feira, 21 de dezembro. Vera, tem uma trajetória aqui interessante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele começa o ano sob muita desconfiança, tanto externa quanto interna, e acaba terminando 2023 de um jeito bem melhor do que ele começou. Você escreveu já que vê a trajetória do Haddad nesse ano como um arco mais interessante de reposicionamento. Queria que você explicasse essa ideia para a gente, porque me deixou curiosa. Matheus, eu acho que de todos os ministros que o Lula nomeou, e vamos lembrar que o Haddad foi um dos primeiros que ele escolheu, a revelia de muita gente, eu acho que ele foi quem pegou a tarefa mais difícil e quem mostrou ideias, projetos e posicionamentos muito diferentes se for comparado com a sua trajetória anterior dentro do próprio PT e dentro do pensamento econômico. E ele compreendeu, de alguma maneira, que para ter êxito na economia depois da terra arrasada deixada por Bolsonaro e Paulo Guedes na tentativa de reeleger Bolsonaro, ele teria de mostrar aos agentes econômicos que ele era confiável, crível, do ponto de vista da austeridade fiscal. Então, ele investiu as suas fichas nessa seara, nessa picada, nesse caminho, a revelia até de muitos próceres do PT. Ele teve ali entreveros com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com outros economistas petistas conhecidos, como o presidente do BNDES, a Luiza Mercadante. Eles não chegaram a se estranhar publicamente, mas a gente vai lembrar, o BNDES chegou a fazer um seminário para contrapor algumas ideias da Fazenda. Então, ele teve de
ele teve de enfrentar uma resistência interna a essa agenda da austeridade fiscal, que no entendimento da ala mais desenvolvimentista do PT contrastava com o que tinha sido prometido na campanha, teve de desfazer toda essa desconfiança que havia no mercado financeiro e nas agências de risco e, enfim, nos analistas internacionais, e fez isso propondo logo de cara um projeto de arcabouço fiscal que ia reduzindo gradativamente o déficit fiscal. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO traz as regras básicas para a elaboração do orçamento de 2024, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta para o controle das contas públicas. O Congresso manteve na LDO a previsão de zerar o déficit em 2024. E aí ele foi angariando essa confiança ao mesmo tempo em que ele teve de arregaçar as mangas e ir para o fronte da negociação política com o Congresso. Então ele se desdobrou em muitas frentes, ele contou com aliados improváveis, porque não eram pessoas que eram próximas a ele o tempo inteiro, a saber, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também ministro do Desenvolvimento Econômico. Então eles fecharam um pouco o discurso ali na equipe econômica, inclusive enfrentando os ministros palacianos, principalmente o da Casa Civil, Rui Costa, em alguns momentos. Então, por isso que eu acho esse arco muito interessante. Mas você não acha que teve um pouco de erro de leitura política por parte do mercado? Porque o Haddad, como prefeito de São Paulo, fez ali um ajuste fiscal, deixou o caixa com superávit, enfim. Me parece que houve uma grande desconexão, né, do que foi ele como prefeito de São Paulo. Verdade. Em termos de gasto público, né? Inclusive, como ele fez uma prefeitura concomitante com a presidência da Dilma, ele foi um crítico de algumas das políticas heterodoxas da Dilma na área econômica, e ele teve embates com ela ali, mas eu acho que olharam muito a produção acadêmica dele e pouco esse lado como prefeito. Eu acho que em relação a esse período na prefeitura, ele também tem uma evolução interessante, porque ele era tido como um político que não sabia negociar com o legislativo, que era muito arrogante, que impunha as suas teses, que gostava sempre de dizer que as suas teses não eram compreendidas porque ele estava mais ou menos à frente do seu tempo. E agora eu acho que baixou um Haddad mais humilde, com uma compreensão mais profunda de que a polarização política, do jeito que ela se acirrou, ela obrigaria a uma negociação com setores da política e da economia que não necessariamente são próximos do PT, que não necessariamente chancelam a política do PT. Então eu acho que tem um amadurecimento desse personagem também. Ele perdeu um pouco aquele aplomb que ele tinha, aquela certa arrogância meio professoral, desceu para a planície e entendeu que ele teria de negociar primeiro as próprias teses dele dentro do governo e também com esse mercado que era muito desconfiado em relação a ele. E também com o Centrão, né? Que, embora hoje no discurso faça um discurso mais fiscalista, mas sempre teve espírito gastador, né? Então, sobretudo quando você fala de emenda parlamentar. Eu estava conversando com o ministro da Fazenda hoje e eu comentei com ele que eu tinha usado uma sequência de fotos, que é um pouco isso que você fala do arco dramático dele, né, desse personagem, que eu tinha usado na Central Globo News, uma sequência de fotos, como ele tinha começado o ano arrumadinho e como ele estava terminando o ano desaprumado. Aí ele disse, eu não lembro qual foi a última vez, Natuz, em que eu dormi direito. Então, é também um personagem que não dorme já faz um bom tempo. Queria entrar um pouco mais nessa relação com o Congresso. Que avaliação você faz da vida dele no Congresso, do que foi esse ano e do que tende a ser no ano que vem? Vai ser mais difícil do que foi esse ano? Ele vai dormir menos do que já contou que dormiu esse ano, no próximo? Como é que você faz essa avaliação? Olha, esse mês aqui já está bastante desafiador, né? Porque a gente teve esse susto com a MP 1185, logo agora dissipado, aparentemente a gente está gravando esse episódio do assunto na tarde de quarta-feira, então tudo indica que depois
da promulgação da reforma tributária vá se votar MP, essa que é uma das mais importantes do pacote arrecadatório dele. A Fazenda espera que, acabando com isso, teria 35 bilhões de receita em 2024. E eu resumo aqui a questão da subvenção do ICMS, é quando o Estado concede um incentivo fiscal para as empresas e elas têm o direito de abater o imposto de renda, que é um imposto da União. Por isso que o argumento do Ministério da Fazenda é que os estados fazem um incentivo passando o chapéu alheio. Mas tem um susto com o orçamento da União, porque foi votada a lei de diretrizes orçamentárias e de lá para cá, ou seja, da LDO para o orçamento, ainda aumentaram mais o volume de emendas. O Congresso quer deter ainda mais poder sobre a destinação de recursos orçamentários. Isso, para a Fazenda, é fatal, porque reduz o espaço para a Fazenda manejar recursos, inclusive contingenciá-los quando precisar fazer as metas fiscais, e ele tem um encontro marcado logo ali em março, que é a revisão desse mesmo orçamento, em que pode começar a ficar claro que a meta dele de déficit zero não será cumprida. E dependendo de quão longe a gente estiver dessa meta, a pressão para que ele afrouxe de vez qualquer controle, comece a gastar desenfreadamente, vai aumentar. Essa ideia de emendas que são impositivas, na sua grande maioria, também é um desafio para a Fazenda. A LDO deste ano inova ao determinar que o governo libere até o dia 30 de junho o dinheiro de parte das emendas individuais e de bancada, recursos que os parlamentares destinam para projetos de obras em suas bases eleitorais. Atualmente, não há prazo para o governo pagá-las. No ano que vem, de eleições municipais, estão previstos 37 bilhões de reais para essas emendas, valor 20% maior em relação ao orçamento deste ano. Então, eu acho que tem aí muitas agendas ruins para o ministro. O presidente termina o ano com uma avaliação que é praticamente aquela com que ele venceu a eleição, ou seja, ele não conseguiu avançar num eleitorado não petista. E toda a cantilena no ouvido do Lula vai ser que, para se tornar mais popular, ele vai precisar gastar mais. Então, tudo isso coloca ainda mais pressão sobre os ombros do ministro, e se ele está dormindo pouco, acredito que vai dormir menos ainda no ano que vem. Eu também acho que serão 4 anos de insônia, eu arriscaria dizer. Agora, tem um outro ponto aí para terminar a nossa conversa. Você já entrou nessa história do déficit zero, né? De que vai ser muito difícil, todo mundo considera que é muito difícil manter a promessa de zerar o déficit público em 2024. Agora, não está claro como e em quanto tempo isso vai acontecer, né? Assim, todo mundo parece ter essa noção de que, olha, não dá para zerar o déficit, é sonho de uma noite de verão, porém, ninguém sabe qual vai ser o tamanho da encrenca a partir de março, quando você vislumbra ali um clareamento dessa ideia. Pois é, ele dificilmente vai conseguir, mas a ideia é que ele reduza significativamente o déficit ano a ano, para entregar no fim de 4 anos uma situação fiscal ali no país mais arrumada do que ele encontrou com o Bolsonaro. Ele já começou a fazer algumas coisas mais estruturais para tentar chegar nisso. Então, tem toda uma negociação em torno daquela pedalada nos precatórios que o Bolsonaro deixou. Mas é isso, como ele não quer aumentar a carga tributária para o conjunto da sociedade, ele está focando em medidas que aumentam para alguns setores, não tem como, mas que teoricamente promovem uma justiça arrecadatória, fazem com que quem não está contribuindo, quem não está pagando impostos no tamanho da sua atividade, passe a contribuir. O plenário do Senado aprovou a cobrança de taxas sobre o dinheiro que brasileiros aplicam fora do país e também em fundos de investimentos exclusivos. Pelo projeto aprovado, o imposto será cobrado todo ano, em 31 de dezembro, e será de 15% sobre o lucro. E isso, a gente sabe, gera insatisfação. Teve uma derrota importante para o governo na questão da desoneração da folha de pagamento. E isso ainda é um capítulo que está para
ser escrito, porque ele vai propor alguma solução e vai provavelmente caber ao Supremo arbitrar isso. O que é isso? Explicando para o nosso ouvinte. 17 setores da economia vêm com uma redução de tributação sobre a folha de pagamento, sobre os funcionários há alguns anos, desde o governo Dilma. E isso tinha sido prorrogado pelo Congresso até 2027, o Lula vetou a pedido do Haddad e o Congresso derrubou o veto. Então, está valendo essa desoneração. Isso significa que a Fazenda vai arrecadar alguns bilhões a menos em razão dessa medida. Então, isso também deverá ser judicializado. Então, a gente não tem como fazer essa conta, Natuza, para saber do total que ele previa arrecadar a mais para chegar próximo desse déficit zero, quanto de fato ele vai conseguir. Na coluna que você citou, eu digo que ele não vai conseguir a lista inteira que ele pediu para o Papai Noel. Então, a gente tem que ver o que vai chegar ali na meia de Natal dele para saber o quão distante ele está dessa meta que, ipsis literis, é impossível de cumprir em 2024. E lembrando que 2024 é ano eleitoral, tem regra e limites para novos gastos, então o que tiver que gastar tem que gastar no primeiro semestre, né? Aliás, até um pouco antes disso, não é? Até junho, eu acho, as despesas que não são obrigatórias, que são, enfim, facultativas ali, né? Exato, as tais não discricionárias. Então vai ter uma corrida maluca no primeiro semestre mesmo. Exatamente, com emendas quase todas ali obrigatórias e que tem cronograma. Então também não dá para condicionar votações. Você tem que ir lá e pingando aquela emenda de tempos em tempos e com um fundão eleitoral que também pode ser acrescido aí de alguns bilhões. Então não é simples fechar essa conta. Concordo com você. Vera, acho que esse é o nosso último episódio do ano. Não vou nem contar aqui quantos episódios você fez, porque é para eu não ser obrigada a te passar um Pix. Mas eu pago um jantar, um vinho, isso aí a gente negocia. Obrigada, minha amiga. Feliz 2024 para você. Para todos nós e para o assunto que continue sendo esse podcast de grandes reflexões que todo mundo adora. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, você classificou a elevação da nota de crédito do Brasil por uma das principais agências de classificação de risco como a coisa mais importante que aconteceu nos últimos meses. Então eu te pergunto por quê? Porque ela fortalece o trabalho do Haddad, né? O Haddad, coitado, está pressionado por dois lados, né? O PT, que você conhece bem, e o sistema financeiro, que eu conheço bem, né? Não é uma situação fácil. Então vem um árbitro respeitado internacionalmente, como é Standard Poor's, e crava que ele realmente está fazendo o trabalho certo. Eu nunca me conformei do Brasil não ter grau de investimento. Eu nunca me conformei com isso. Porque um país que não deve um tostão em moeda forte, que tem 300 bilhões de dólares em caixa, mais do que 300 bilhões de dólares em caixa, né? Não pode não ter grau de investimento. Tem que ter grau de investimento. Vale lembrar que o Brasil já conquistou o chamado grau de investimento pela S&P. Foi em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. Mas em 2015 perdeu o selo no segundo mandato da presidente Dilma. Em 2016 caiu mais um degrau, ainda no governo Dilma. Já no governo Temer, em 2018, foi rebaixado para BB-, nota que permaneceu durante todo o governo Bolsonaro. Como sempre faz aquelas observações, mas quando uma agência muda um nome, uma nota, realmente uma nota que já chegou a ser de investment grade e depois foi lá para baixo, é coisa séria, está todo mundo pensando externamente, né? Agora, aqui dentro, pelo menos no mercado financeiro, Maria vai com as outras. É verdade, está rindo, mas é verdade. Então, para mim, foi isso a coisa mais importante, que abre um espaço de trabalho para ele o ano que vem. Tanto que hoje, você vê os comentários aí do pessoal de mercado, parece que é outro país, parece que é outra economia, né? E o Banco Central o Copom ficou numa situação de saia justa, né?
Porque você veja o que eles fizeram. Eles fizeram uma ata, inclusive foi mais dura que o mercado esperava, que não sei o quê, é muito cedo para fazer. E vem a Standard Poor's. Ele já estava numa situação difícil por causa do Fed. O Fed já tinha mudado a política. E hoje saiu a inflação na Inglaterra, que é outro país aí, referência, ela vem lá para baixo. Então, deixou o Banco Central aqui numa situação desconfortável, para dizer pouco. Agora, em que medida ou quais medidas que o Haddad tomou, que o ministro tomou, que você vê como respaldadas por essa elevação da nota? Ele está sozinho ali, né? A melhor imagem do Haddad é aquela famosa do chinês equilibrando aí uma série de pratos que estão para cair, né? Porque ele... E o Haddad, eu estava comentando, é uma situação muito parecida com o Lula 1 e o Lula 2, pelo menos o Lula 1, com o Palocci, né? Me lembro bem. Mas o Palocci é um petista de casca dura. E o Haddad, coitado, é da natureza dele, sei lá, meio banana, meio chorando. Então, o Haddad precisava de um apoio como ele está tendo. É evidente que no PT tem o oposto. Deve ter gente xingando ele. Aí, mudou de lado, o Standard Poor's. Mas não interessa. O que interessa é que, para efeito de efetividade da política econômica dele, foi muito bom. Muito bom. E nós vamos terminar o ano, a inflação, aqui de dezembro, que estamos esperando ser 0,20, é uma das mais baixas que nós já tivemos em dezembro. Professor, você, em determinado momento da sua fala, você diz que o mercado é muito Maria vai com as outras. Você disse, por exemplo, numa entrevista ao jornal O Globo, que a avaliação do mercado financeiro sobre o desenvolvimento da economia brasileira está muito concentrada no lado fiscal. Que outros fatores precisam ser olhados para compreender o desempenho da economia brasileira, que deve crescer 3% este ano, mas tentando entender o que vai acontecer, qual vai ser a performance para o ano que vem, porque o mercado também faz ali uma avaliação de crescimento de 1,5%, algo em torno disso. Há mais chance ou menos chance de o mercado errar de novo e a economia se sair melhor, ou a economia pode se sair pior a depender do cenário? Olha, eu tenho 81 anos hoje, então sou da turma antiga, né? E eu fui treinado na prática, na teoria, e levando porrada aí de todo mundo, olhando a economia como ela é, né? Ela é uma coisa complexa que você tem que olhar tendo uma visão aberta. Esse pessoal, que é uma outra geração, uma geração formada mais recentemente, todos eles aí têm 35, 40 anos, eles foram doutrinados de que a única coisa que conta são as expectativas, isto é, o importante não é o que o agente econômico está fazendo, mas é o que o agente econômico espera que vai acontecer. Esse é o problema deles. Tanto que eu costumo chamar isso de um metaverso, que não é onde a economia está centrada. Isso é coisa de gente que fica pensando para frente. A economia, ela manda os dados que no Brasil são diários, né? E o que a gente tem visto desde da saída, da entrada do Temer, né? E o Meirelles, que era o seu... Ministro da Fazenda. O Meirelles, de um lado, começou a fazer algumas reformas que afetam as expectativas, mas essas reformas vão representar um efeito sobre a economia, às vezes 4, 5, 6 anos diferentes. Mas na expectativa do cara muda já. E não é verdade. A economia vai levar um certo tempo. Então, o que houve é o seguinte:
O Temer entrou no meio de uma crise profunda, né, da Dilma. O ciclo da economia estava lá embaixo, recessão, inflação, uma confusão danada. E o Meirelles conseguiu, pouco a pouco, com a ajuda do Temer, mostrar que no ciclo da economia, com as coisas organizadas, há uma tendência natural do crescimento. E foi isso que começou. O grande desafio veio com Paulo Guedes, né? Por quê? Porque ele assumiu a chefia da área econômica e teve a crise da pandemia. E pegou o mundo todo. Então, o que o Paulo Guedes fez, que é o grande mérito dele, né? Ele percebeu isso e, mesmo sendo um economista conservador, ele fez uma expansão fiscal de 10% do PIB. A dívida pública do Brasil passou dos 90% do produto interno bruto. O valor atingiu os 5 trilhões de reais, aumento de quase 18% em relação a 2019. É também o maior valor desde o início da série histórica. Essa disparada na dívida é resultado dos gastos com a pandemia e da queda da atividade econômica. Todos os países enfrentam esse problema em diferentes escalas. Porque naquela expectativa da Covid que se tinha, nós íamos entrar numa depressão. Ninguém saía de casa, ninguém fazia nada. E esse é o ensinamento clássico do Keynes, não da escola do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes, bobo não é, ele falou, não, eu tenho que agora fazer isso. E fez, como fez nos Estados Unidos, como fez na Inglaterra. E tiveram uma sorte danada, porque agiram em termos fiscais por uma crise muito mais séria do que aconteceu, porque a pandemia, em um ano, tinha ido embora. Então, com todo aquele dinheiro no bolso das pessoas, dado pelo governo, nos Estados Unidos acreditaram $3 mil na conta de qualquer um. Né? O que aconteceu? Aquela economia que já recuperava do ciclo da Dilma, ele tem uma expansão muito rápida. E aí, essa turma da expectativa não percebeu isso, ficou, isso vai ao caos, expandiu, a dívida subiu. O governo faz uma expansão fiscal sem dinheiro de 10% do ano e você quer que a dívida não suba? Ele subiu nos Estados Unidos, subiu em todo lugar. Tem aí também uma reação do mercado diferente, porque essa expansão de 10% não foi uma derrama para o mercado, né? Acho que Paulo Guedes contou com a benevolência do mercado mais do que qualquer outro ministro da Fazenda contaria, não? Não, mas tinha que fazer uma coisa. Isso está qualquer manual de economia, né? Tanto que foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Inglaterra, foi feito em todo lugar. A diferença dessa vez fizeram uma expansão para uma crise que ia durar 3 ou 4 anos e ela durou um ano só. Então, o que aconteceu? Aquele excesso de demanda virou uma pressão de inflação e no mundo todo a inflação foi lá para cima. Né? Então, quer dizer o seguinte, quem segurou a barra nossa aqui e que permitiu que a gente chegue agora com 3% de crescimento foram o Temer e o Meirelles e o Paulo Guedes, que, contra a sua formação teórica, fez o que tinha que fazer. Só que agora, o que nós temos é que o ciclo natural da economia agora, ele começa a cair. Ainda mais se o Banco Central atrasar aí a redução do juro, vai ser uma queda importante. Tanto que o próximo problema, e vocês vivem de problema a olhar, como é que o Lula vai reagir a partir de, julho, né, quando tiver nas eleições, porque vocês vão estar reportando, olha, a economia está caindo, foi negativa, né, que é da vida, não é culpa de ninguém. O importante agora foi o Standard & Poor's, porque segurou o Haddad, que era
Só faltava você ter agora uma mudança nesse sentido. Entendi. Agora, acho que fechou bastante seu raciocínio sobre a importância da Standard & Poor's como fortalecimento, inclusive político, do Haddad nas batalhas que ele tem que enfrentar. Agora, já que você citou, Luiz Carlos, o ano de 2024, eu queria te fazer uma pergunta sobre a agricultura, porque a agricultura, que normalmente é o nosso trampolim de crescimento, talvez não tenha o mesmo desempenho em 2024. Não vai ter. Que fatores podem ajudar ou podem prejudicar o crescimento desse ano que entra? Nem Deus. É verdade. Um dos erros que o mercado cometeu, pecado mortal esse ano, quando você olha a rentabilidade dos fundos aí que a Faria Lima administra, é um desastre. Né? Um dos erros que eles tiveram foi de não olhar para a agricultura. Porque a agricultura sempre foi o pobrezinho do PIB, né? Porque é pouco, não? Mas esse ano foi um crescimento absurdo. A agropecuária teve uma forte queda, 3,3% no terceiro trimestre. Foi a primeira baixa depois de 5 trimestres positivos, o que, segundo os especialistas, já era esperado, porque a safra da soja, a maior lavoura do país, se concentra no primeiro semestre. Apesar disso, o acumulado de janeiro a setembro registra ainda uma alta de 18%. Também tem ciclo na agricultura, e é pior, que tem aí o problema aí do El Niño. Já. Então, eu não sou especialista, mas leio e escuto, já, o PIB agrícola vai ser negativo. Então, mais uma razão para haver uma decepção com o crescimento do ano que vem. O governo está com 2%, eu acho muito difícil. Eu acho que está mais para perto de 1 do que do 1,5%. Por causa da agricultura. No acumulado de 2023, a nossa balança comercial está com saldo positivo. De janeiro a novembro, as exportações brasileiras passaram de 310 bilhões de dólares e as importações somaram 221 bilhões. A diferença entre o que o país vendeu e o que comprou chegou a quase 90 bilhões de dólares. O patamar mais alto da série histórica. O Brasil teve uma mudança nos últimos 2 anos absolutamente fantástica. As nossas contas correntes. O Brasil nunca teve um resultado em dólar tão elevado como nós temos hoje. E o Brasil, coitado, as crises que nós tínhamos vinham muito da falta de dólar, porque o dólar pulava, né? E aí a inflação vinha atrás. Eles não perceberam isso. Então, o dinheiro está sobrando, porque você tem um saldo das exportações e você tem o dinheiro do pessoal entrando aqui. E quanto mais o Banco Central segurar os juros, mais dinheiro vai entrar. Está entrando 3 bilhões por dia. E aí, o que acontece? O dólar já está indo para 4,5, que é muito bom do ponto de vista da inflação, mas para a agricultura é muito ruim, porque esse pessoal já perdeu do pico das cotações agrícolas para o que está hoje, já caiu 30% para o fazendeiro, é muito dinheiro. Agora, o Brasil está muito bem, porque a minha geração, eu me lembro, o nosso problema era a falta de dólar. Hoje nós temos excesso de dólar. Por quê? Porque a agricultura mudou de tamanho. Mas o ano que vem, nós temos um problema de ajuste. A previsão de dívida sobre PIB da maioria desse pessoal era patamar de 90%. E não está. Por quê? Porque a nossa situação externa, a parte fiscal não está uma maravilha, mas a parte externa acaba ajudando. Luiz Carlos, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter achado um tempinho para conversar com a gente aqui no assunto. Nada, foi um prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.